Só lembrando que nós estamos na terceira aula sobre a teologia do domínio. Nós tivemos uma primeira aula que tratou das origens históricas, da onde veio, como é que começou, quem começou essa conversa toda. Depois nós tivemos uma segunda aula com as principais ideias da teologia do domínio, e hoje nós vamos fazer a análise do impacto dessa teologia na sociedade e, obviamente, uma parte mais crítica a respeito dela, tá? Fazendo aqui um retrospecto rápido. A origem da teologia do domínio começa com uma vertente norte-americana que vem aqui para o Brasil e que trabalha especificamente com as chamadas igrejas neopentecostais, e são três as bases importantes que a gente viu lá na primeira aula, que são principalmente a teologia da prosperidade. A teologia do domínio é quase que um desenvolvimento daquela, a ideia da batalha espiritual, que é a ideia que demoniza todo mundo que não é igual, não é? Também é importante na criação da teologia do domínio, e finalmente a ideia de que você precisa trabalhar assim que for possível para ter um domínio sobre os aspectos sociais, políticos e tudo mais a partir de conceitos bíblicos. E aí nós vimos aqui aquela interpretação que foi feita, uma interpretação que é fundamentalista, que é ao pé da letra lá de Gênesis 1:28, né? Crescei, multiplicai, dominai sobre as coisas da terra, os peixes e tudo mais. E aquela interpretação é que deu origem a essa teologia, que já começa com aquilo que a gente chama de pé de barro, né? Você começa com uma interpretação problemática, o que você vai construir em cima necessariamente vai ter problema, tá? Hoje na semana passada nós tratamos aqui das principais ideias, né? Quais são o que é que compõe o ideário da teologia do domínio, e aí nós vimos aqui principalmente, além daquela interpretação literal do texto, nós vimos a ideia principal da teologia do domínio, que é você aplicar para a sociedade a compreensão de textos bíblicos, ou seja, você dominar a sociedade, dominar principalmente a cultura da sociedade, passando por cima de todas as particularidades, passando por cima de todas as individualidades, né? E aí obviamente você tem um problema que é o não respeito à liberdade individual, né? E você tem então as ideias fundamentais da teologia do domínio, que propõe aplicar para a sociedade que não é cristã valores supostamente baseados na Bíblia. Obviamente que esses valores são selecionados, não são todos que estão lá, a maior parte são do Antigo Testamento, e quando pega alguma coisa do Novo Testamento é para corroborar aquilo que já diz o Antigo, tá? Hoje nós vamos ver o impacto dessa teologia, principalmente na sociedade e também nas igrejas. Por quê? Porque essa teologia hoje está presente em vários grupos que se identificam como evangélicos, tá? Lá no finalzinho a gente vai fazer aqui uma lista de alguns grupos evangélicos que se identificam com essa linha, tá? Então, além das igrejas neopentecostais, e as neopentecostais são aquelas mais conhecidas, né? A Igreja Renascer em Cristo, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça, a Igreja Mundial do Poder de Deus, essas igrejas que são Sara a Nossa Terra, né? Essas igrejas que são neopentecostais declaradas e que adotavam a teologia da prosperidade, hoje estão adotando a teologia do domínio, tá? Vamos ver então os impactos dessa teologia na sociedade de hoje, principalmente no Brasil, né? Primeiro impacto importante é a influência crescente na política brasileira, e isso tem se dado de uma maneira explícita com o apoio a candidatos de direita e a candidatos de extrema direita.
Então, se você pegar o pessoal evangélico, das igrejas evangélicas, que apoiam a chamada teologia do domínio, eles vão, inclusive na campanha que teve em 2022, né, para a presidência, teve igreja que fez a propaganda dentro da igreja, né? Trouxe candidato para fazer exposição das ideias e tudo mais, né? Vocês sabem exatamente como eu penso sobre essa questão, eu já comentei em outra aula aqui, né? Quando eu era pastor de uma outra igreja e queriam lá trazer um candidato a prefeito na cidade que era evangélico, e aí eu disse, se vai trazer ele, tem que trazer todos os candidatos, só ele não, né? Porque ser evangélico não é sinal de competência, ser evangélico é sinal de filiação religiosa, só, né? E aí, não, nós não vamos trazer os outros, tá bom, então você também não vai trazer esse, então não trouxe nenhum, né? Então, na campanha de 2022, houve igrejas que apoiaram candidatos a senador, a deputado federal e também a presidência, que eram candidatos da direita ou da extrema direita, né? Então, os evangélicos de maneira geral e as igrejas identificadas com a teologia do domínio se envolveram com a política, mas escolheram uma fatia, o que é legítimo? Até é, não tem problema nenhum, né? O sujeito ou o grupo pode escolher o candidato que quiser, você está numa democracia, e numa democracia você pode escolher o candidato que você quiser, mesmo que seja um candidato que você sabe que não vai ganhar, né? Tem menor problema, né? Quem já não votou em candidato, seja vereador, prefeito, governador, seja lá o que for, votou achando que o sujeito era bom e ele não ganhou, né? Quantas vezes, né? E às vezes você vota num que você acha que é bom e o cara ganha e depois você descobre que não é tão bom assim, também tem, né? Então, o primeiro impacto importante que houve da teologia do domínio na sociedade brasileira foi que houve uma aproximação das igrejas evangélicas, principalmente as identificadas com a teologia do domínio, né, com candidatos a cargos políticos, e isso tem um motivo muito claro, que a gente retoma uma ideia da semana passada. Como a ideia da teologia do domínio é fazer com que a sociedade se torne cristã, embora ela não seja, e nunca vai ser, porque ela é plural, né? Você tem na sociedade brasileira, você tem cristãos, mas você tem umbandistas, você tem kardecistas, você tem sem religião, você tem ateu, você tem de todo tipo de religiosidade e sem religiosidade, né? Quando você faz uma proposta de ter uma linha religiosa que vai dominar sobre os outros e vai impor a sua compreensão religiosa sobre os outros, isso tem um problema, isso cria um problema, porque você está num estado que é plural, né? A pessoa não é obrigada a aceitar uma ideia que diverge daquilo que ele pensa, tá? Então, uma das coisas que é consequência dessa teologia é o apoio a determinados candidatos, e esse apoio se dá com um objetivo específico. Essas pessoas são cristãs, e eles, mesmo não sendo ainda o domínio de Deus sobre toda a sociedade, ele é o representante de Deus na política. Então você coloca aquela ideia assim: seria tão maravilhoso se nós tivéssemos no Brasil um presidente evangélico. Até falei isso na semana passada aqui na outra aula. Já tivemos um presidente evangélico, e era um carniceiro, né? Péssimo, horroroso, mas era evangélico, né? Então essa ideia de que se você colocar pessoas evangélicas em cargos importantes, ele vai fazer uma coisa melhor do que o não evangélico, né? É muito bonito na teoria, na prática não funciona, né? Historicamente isso não funcionou. Está aí a Idade Média e toda a história da Idade Média para provar que toda vez que você quer fazer as coisas de maneira religiosa para uma sociedade que não é religiosa, você vai criar problema, tá? Não é à toa que a Idade Média é chamada de Idade das Trevas, né? Trevas por quê? Porque você quer impor uma coisa que é completamente absurda sobre pessoas que não acreditam naquilo, né? Então, a primeira consequência foi essa influência crescente
do pessoal da teologia do domínio na política brasileira, sempre apoiando determinados candidatos. E volto a dizer aqui, eu não tenho nenhum problema com nenhuma pessoa que apoie o candidato que ela quiser, tá? Não tem problema nenhum, o sujeito pode votar em quem ele quiser, é democracia, escolha quem quiser. Agora, você dizer, esse candidato é de Deus e todo que não é ele é do diabo, pera, vamos devagar com isso aí. Aí você já voltou na teologia do domínio, que faz uso daquilo que a gente chamou aqui da teologia da batalha espiritual, né? Então, se eu tenho esse candidato aqui, ou eu tenho essa pessoa aqui, que é o representante da nossa linha, todo mundo que é contra ele, ou é candidato contra ele, é do mal, só ele é do bem, tá? Vai me desculpar, mas é uma ofensa à capacidade cognitiva das pessoas, para começar, né? Você dizer que quem concorda com você é do bem, quem discorda de você é do mal, é um maniqueísmo não só burro, como também é uma ofensa à mínima capacidade de pensar das pessoas, né? Então, a primeira consequência é essa, tá? Influência crescente na política. Pode passar, Letícia. Segundo impacto na sociedade, a promoção de agendas sociais conservadoras. E aí você vai entender por que os candidatos que são apoiados na política são de direita ou de extrema direita. Por quê? Porque são candidatos conservadores, né? Então, a pauta das ideias, daquilo que se propõe, é uma pauta conservadora. E aí, então, vai combater aborto, vai combater casamento entre pessoas do mesmo sexo, vai criticar aquilo que é chamado de ideologia de gênero, que é um negócio que ninguém sabe o que quer dizer, porque não existe, né? Não existe ideologia de gênero, você tem gênero, né? A mulher, o sujeito é homem, ou é mulher, ou é homossexual, feminino ou masculino, né? Mas eu não concordo. Você concordar ou deixar de concordar não vai mudar a realidade. As pessoas não vão deixar de ser o que são porque você concorda ou discorda, né? E é bom a gente lembrar aqui que isso existe, não é a partir do ano de 2000 no Brasil, tá? Essa realidade existe desde que o homem é homem, que o ser humano existe, sempre teve, tá? Mas como você tem uma pauta que é direcionada para determinadas ideias e você quer impor essa pauta para a sociedade, então tudo aquilo que discorda da minha posição está errado. E aí você tem a chamada teologia da batalha espiritual. O outro é do diabo, o outro, e a posição dele é contra Deus. Então, por exemplo, vocês devem ter acompanhado, nós tivemos aqui no Brasil, por exemplo, um caso assim, absurdo, de uma menina jovenzinha, ainda criança, que tinha sido estuprada. Não pode fazer o aborto, era risco de vida para a criança, mas não pode fazer, por quê? Porque a autoridade da área diz que não pode, porque não pode. Você entendeu? Quer dizer, então eu imponho sobre o outro e sobre risco de vida da pessoa uma pauta moral ou ideológica do sujeito, tá? Isso tem um nome, isso chama-se teologia do domínio. E aí a pauta são agendas sociais conservadoras. Tudo aquilo, e vamos dizer o que é agenda social conservadora, tá? O que é uma agenda social conservadora? Como era há 50 anos atrás, tá? Então não tinha nada disso, claro que tinha, mas não tinha visibilidade, era a mesma realidade, as pessoas eram do mesmo jeito que são hoje, mas não tinha visibilidade. Então o que eu quero fazer? Tudo que está errado e todas as coisas que são moralmente questionáveis a partir do que eu penso estão erradas. Eu tenho que voltar às coisas que são verdadeiras, e a verdadeira é a pauta social conservadora. Então tudo que for novidade é do diabo. Então aborto não pode. Mas é o caso dessa menina aí. Não, peraí, a menina pode morrer, não interessa. Não, mas agora a menina teve a criança, ela é criança também, o que você faz? Aí não é problema mais meu, o meu problema era defender a minha pauta moralista. Agora o que ela vai fazer com a criança, quem vai cuidar, se vai morrer, aí não é problema mais meu.
Aí você já entendeu o que é uma pauta conservadora, né? Aliás, nós não vamos discutir aborto aqui, porque não é o caso, né? Mas eu acho muito interessante. Tem uma preocupação monstro até nascer. Depois que nasceu, problema seu, né? Não pode ter nenhum tipo de agenda social de apoio para a criança que nasceu em situação de risco. Isso aí é paternalismo. Você entendeu como é que é o negócio? Só é protegido até nascer. Nasceu, problema seu. Se tiver que morrer, que morra, né? Não conte comigo. Meu negócio era defender até nascer, né? Então esse tipo de pauta conservadora é um problema. Por quê? Porque a sociedade não segue o padrão das pautas conservadoras. A sociedade não está nem aí para isso, nunca esteve, né? Então o que acontece? Você quer impor valores, uma agenda social conservadora numa sociedade que tem outros valores e que age de outra forma. O que vai acontecer? Você vai criar problema e você vai criar conflito. E como é que se explica esse conflito? Nós estamos do lado do bem e todo mundo que defende aborto, casamento de pessoas do mesmo sexo, a ideologia de gênero, e aí poderia fazer uma lista imensa aí, todo esse pessoal é do diabo e tem que ser combatido. Você apoia só uma, Michel? Sim, se você apoiar todas as pautas de uma agenda social conservadora, menos uma, é igual a teologia do Antigo Testamento. Errou num mandamento, errou, perdeu todo o resto. É isso aí. Tá? Então, não, eu sou contra o aborto, eu sou contra casamento de pessoas do mesmo sexo, eu sou contra a ideologia de gênero, mas eu defendo igualdade entre mulheres e homens. Está no sal, já né? Você já é do contra, do diabo e está apoiando o mal. Tá? Então, essa é a questão da imposição. Não tem meio termo. Não tem nada negociado, não tem nada de convivência, não tem respeito às individualidades, tem imposição de valores e de ideias, tá? Próximo, Letícia. Outro detalhe que é uma consequência, isso também é fruto de uma leitura fundamentalista da Bíblia, é o fortalecimento do patriarcado, ou seja, na teologia do domínio, o homem é superior à mulher, ele é o cabeça da família, a mulher é a auxiliadora, né? Então aquela história que a gente comentou a semana passada aqui, né? É a sociedade auxiliadora feminina, ou a sociedade auxiliadora de senhoras. Peraí, você conhece alguém que nasceu de chocadeira? Nunca vi. Todos os homens, por mais inteligentes e capazes que sejam, nasceram de uma mulher, né? Aí, não, mas a minha mãe é diferente. Não, a sua mãe é exatamente igual a todas as outras mulheres, tem a mesma dignidade que você. Se você cria uma sociedade em que o homem é superior e a mulher é inferior, você reforça uma ideia que era do Antigo Testamento, que é o patriarcado. O que é o patriarcado? O homem é o chefe da casa, a mulher é o quê? Propriedade dele. Por isso que quando chega na época de Jesus e tem a discussão do divórcio, né? E Jesus vai dizer, vocês não estão entendendo nada, vocês estão invertendo a coisa aí. Como é que era visto o divórcio? Era dessa forma: o marido é o proprietário da mulher. Se a mulher for pega em adultério ou fizer alguma coisa, ele pode dar carta de divórcio. Se ele fizer, ela não pode fazer nada, porque ela é propriedade dele. Então ela não tem autoridade, ela não tem autonomia, ela não tem igualdade, tá? E hoje quando você fala assim, não, nós temos que resgatar a mulher para ela ter os mesmos direitos que o homem tem, aí a pessoa fala assim, você é extremista, comunista, vai para Cuba. Tem paciência, né, meu amigo? Você está falando da dignidade da pessoa e o sujeito acha que, como você está defendendo uma pauta que não é aquela pauta de costumes conservadores, então você é comunista, esquerdista, ou sei lá o nome que cada hora eles inventam um nome, né? Se você defende a mulher, então você está errado, né? Eu sempre brinco quando pergunto assim, o que você acha do feminismo? Eu não só concordo, como sou feminista. Mas você é homem? Pois é.
Eu não acho que a mulher tem que ser simplesmente dado a ela igualdade ao homem. Ela tem que ter o mesmo direito que o homem, porque ela foi criada à imagem de Deus como homem. Não é melhor, não é pior, ela é igual, né? Não pode, porque tem um texto de Paulo. Ó, de novo a leitura fundamentalista e literal daquilo que interessa. Paulo diz que a mulher deve ficar calada na igreja e não deve falar nada, e se ela tiver alguma dúvida, ela espera chegar em casa para perguntar para o marido, para ver o que ele diz, né? Aí eu fico olhando e falo, interessante, e se a mulher não tiver marido? Pergunta para quem? Para o vizinho? E se a mulher tiver dúvida e não tiver ninguém para esclarecer? E quem falou que o marido dela entendeu só porque ele é homem? Eu conheço homem que não entende coisa nenhuma de coisa nenhuma, só fala bobagem, mas fala sobre tudo, né? E aliás, quanto mais entende de tudo, mais evidencia que sabe pouco da maior parte das coisas. Pode falar. Existiu uma campanha antes, 3 anos atrás, muito grande, vinha crescendo a campanha e a conscientização desse trabalho de apoio à mulher, de denúncia, e estava crescendo. Com essas novas ideias que foram lançadas, principalmente nos últimos anos, isso aí retrocedeu muito. Sim. Aumentou esses crimes praticados contra a mulher muito. Sim. Para quem não ouviu a fala do Tônio, ele está dizendo que nos últimos anos houve um crescimento grande do apoio à mulher, à defesa da mulher e tudo mais, e agora recentemente isso retrocedeu. E aqui no estado do Espírito Santo, nós temos um problema sério, que é um dos estados mais agressivos em termos de feminicídio, né? E não se iluda, tem muito caso que não é feminicídio, que é agressão contra a mulher, e é de família evangélica. Por quê? Porque o cara fala o seguinte: não, eu sou o chefe da casa, você fica quieta, e se tiver que bater nela, bate nela. E ela vai para a igreja, e quando ela chega na igreja, falam para ela assim: você tem que ser submissa ao marido. Você percebeu? Ele está pegando um texto bíblico e está fazendo a exegese, fazendo a interpretação do texto dentro da perspectiva que interessa para essa linha do patriarcado: homem é superior, mulher é inferior. Você percebeu onde é que está? Então, você vê, é o mesmo texto bíblico, só que o sujeito pode pegar o texto bíblico. Eu não estou dizendo que a mulher tem que mandar no marido, não é isso. O que eu estou dizendo é que a versão de Jesus é: homem e mulher foram criados à imagem de Deus, um completa o outro, o outro completa um. Tem coisa que um faz bem e o outro não, tem coisa que o outro faz bem e um não. Aprenda a valorizar o que o outro faz melhor que você e o outro valorizar aquilo que você faz melhor do que ele. É assim que funciona casamento, é o tempo todo negociação, é o tempo todo ajeito, né? Você vai se ajeitando, né? Eu já dei esse exemplo aqui um monte de vezes, né? Eu gosto muito de quando eu vou fazer um negócio, alguma coisa assim, em vez de eu ir lá e negociar, o que eu faço? Eu levo a Cíntia. Sou eu que escolho o produto, mas quem que negocia o preço? A Cíntia. Por quê? Porque ela é muito melhor que eu para negociar do que eu. Se eu chegar lá e falar: eu quero esse aqui, o cara fala: é tanto, para mim tá bom, dá para pagar? Dá, eu levo. A Cíntia vai falar: não, peraí, vamos conversar. Você vai me dar um tapete? Você vai me dar a proteção lateral do carro? Porque eu estou levando o carro inteiro, 0. Então, como é que é? É ela que vai, né? Quer dizer, então, mas então o pastor não sabe negociar? Igual a Cíntia, não. Então o que eu faço? Eu aproveito a habilidade dela, né? Isso é você entender que o outro tem capacidades que você não tem, faz parte da vida, filho, né? Não pode fazer isso, porque onde já se viu, não é nem minha mulher, é minha filha. Piorou, né? Nossa, esse pastor, que horror, né? Além de não mandar na mulher, ainda deixa a filha negociar. Exato, você entendeu como é que é. É isso que é convívio entre homens e mulheres, tá? Então não é essa ideia, você vai encontrar em Jesus, ele dizendo: homens e mulheres, um completa o outro, um faz com que o outro seja pleno, e os dois devem viver de maneira harmônica, né? Como é que deve funcionar?
mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Pega a sequência. Maridos, ame a sua esposa como Jesus amou a sua igreja. Ih, meu amigo, vai ser difícil você encontrar alguém com essa capacidade aí. Os maridos amam a mulher até a página 3,5, né? Qualquer coisinha já é motivo para encrencar, né? Na época de Jesus, um arroz queimado era suficiente para dar carta de divórcio. Aí você vê o valor que a mulher tinha, tá? Então, quando você pega como consequência da teologia do domínio o fortalecimento do patriarcado, você tem não só um valor conservador sendo destacado, você tem uma forma de relacionamento que diminui uma porcentagem imensa da sociedade, metade, às vezes mais, da sociedade é de mulheres, né? Então você já percebeu que não pode ser uma coisa baseada na Bíblia. Como é que você vai ter? E pastor, mas está falando isso, mas tem outro texto que discorda disso? Tem. Paulo diz assim: em Cristo todos somos um, não há homens e mulheres, escravos ou livres, não tem diferença, judeu ou não judeu, todos são um em Cristo, não tem superior, não tem inferior. Paulo fala isso abertamente. Aí o que o cara faz? Pula esse texto, ele vai para aquele outro lá, que reforça o quê? O que ele já pensa, tá? É o texto lá de Efésios 5, 22 a 24, mulher deve ser submissa ao marido, e fica quietinha aí, tá? Entendeu? E aí esse sujeito, você pode achar ridículo, mas tem, tá? Eu já vi caso de pessoa que não compra determinados produtos porque aquela empresa tem como CEO, como o gerenciador da empresa, uma mulher. Onde você já se viu que eu vou comprar uma coisa que é dirigida por mulher, né? Eu quero saber se é homem, se é mulher, eu quero saber se tem qualidade, se é bom, se funciona, né? E não deixa o que os homens não nos ouçam, né? Mas tem uma brincadeira que eu faço com os meus colegas do tênis lá, né? Você manda mensagem para ele e fala assim: aí, vamos jogar essa semana? Ele fala assim: pera aí que eu vou ver com a minha mulher se eu estou com vontade. É lógico que a gente está brincando, e ele também está brincando, mas você sabe o que, meu amigo? É convívio, né? Um agrada o outro agrada um. É assim que é casamento. Não dá para fortalecer patriarcado. O patriarcado é um negócio do Antigo Testamento que Jesus quebrou e não é mais para existir, não na igreja, tá? Próximo, Letícia. Outro impacto na sociedade: visão crítica da democracia e dos direitos humanos, considerados como produtos de uma sociedade secularizada. Isso aqui é uma coisa interessante. Olha, nós vivemos numa democracia. Não é para ser democracia, porque o que tem que prevalecer são os princípios bíblicos, esses aí que o pessoal escolhe a dedo. Então, se esses princípios têm que prevalecer, não pode ser democracia, porque democracia significa eu respeitar o outro que pensa diferente, que tem opiniões divergentes, que adota valores que eu não concordo. Isso é democracia. E aí o que o sujeito faz? Não, eu quero uma teonomia, um governo de Deus. E se eu quero um governo de Deus, democracia não combina, né? Eu já vi, você vai achar ridículo, mas eu já ouvi uma pessoa extremamente esclarecida dizendo que democracia cracia é domínio, demo é do demônio. Eu falei: então, você não entendeu, demo é povo em grego, democracia é o poder que emana do povo, isso é democracia. Não, é do demo, né? Aí você já viu o nível intelectual da compreensão das coisas. Sem contar a discussão mais comum de achar que democracia é vontade da maioria. Sim, o Gustavo está lembrando aqui que também tem essa ideia de que democracia é ruim porque ela é a vontade da maioria, né? Então não pode, por que não pode? Porque a sociedade é secularizada, ela não é cristã. Então aí você vai perceber como você tem incoerências, porque nós vimos na semana passada aqui que uma das ideias agora que os evangélicos já têm um número significativo na sociedade, ele pode influenciar na sociedade, inclusive decidir eleição. Então o que acontece? Nós temos que fazer valer a nossa maneira de ver.
Até aí não tem problema, todo mundo faz isso, todos os grupos sociais fazem isso, não tem nada demais. Agora, quando você diz, a sociedade está errada e nós estamos certos, você está dizendo, quem discorda de mim é do mal, quem concorda comigo é do bem, é gente de bem. Não é, não é. É só e tão somente uma linha e uma forma de compreensão que é uma entre tantas outras. Tá? E democracia passa a ser criticada justamente por isso. Onde já se viu? Como é que eu vou viver numa sociedade que as pessoas admitem, por exemplo, que homens casem com homens? Não pode. Não, mas tem na lei brasileira, está lá permitido. Não, não pode. Mude a lei, porque eu sou contra. Filho, peraí, você está numa sociedade complexa. Mas eu não concordo. Você não concorda? Não case com uma pessoa do mesmo sexo. Pronto. Você já marcou a sua posição. Eu sou contra. Muito bem, não case com mulher. Não case com outra mulher. Case com um homem. Eu sou homem, eu sou contra esse negócio. Case com uma mulher. Agora, não, ninguém pode fazer porque eu sou contra. Não. Isso é imposição, não é? Isso é alguma forma de opressão. Você não pode falar para o outro que ele não pode ser o que ele é, que ele tem que ser o que você quer que ele seja. Isso não existe, não é? Isso é uma agressão à liberdade individual, que é uma coisa que se defende, principalmente quando você diz que isso está errado. Ele fala, não, mas eu tenho direito a ter a minha opinião. Tem, mas não queira impor sobre os outros. Não queira impor sobre toda a sociedade. Isso não existe, isso é domínio, isso é opressão, não tem outro nome para isso, tá? Então, critica-se a democracia, mas também se criticam os direitos humanos. Por que o direito humano é criticado? Porque o direito humano fala o seguinte: todos os seres humanos são iguais em dignidade, sem distinção de raça, de cor, de condição econômica, né? Não, como assim? Não pode isso aí, né? Só para que você tenha ideia, há pouco tempo atrás teve um pastor dessa linha aí, de uma igreja, inclusive também é político, dizendo que os negros no Brasil sofrem porque eles têm uma herança de maldição que vem da África, e por isso que eles vieram para o Brasil como escravos, e é natural que eles sofram. Aí você olha e fala, cara, isso aí eu não sei, além de ser burrice, é racismo. Além de ser burrice, falta de conhecimento cultural é racismo. E ele defende, e não pode falar nada porque ele diz que ele é evangélico, então ele tem direito de ter a opinião religiosa dele. A opinião dele é preconceituosa, mas ele disse isso na televisão, disse isso na igreja dele. Tem vídeo gravado, não tem como não dizer que não, dizer, tá certo? Então você pega um negócio desse e ele vai dizer, não, negros não são iguais brancos. Por quê? Porque eles têm uma maldição hereditária. E ele foi buscar lá num texto do Antigo Testamento que não tem nada a ver com negro e branco, né? E aí você olha, pois é, precisava estudar um pouquinho mais de teologia, você está falando bobagem, né? Mas é pastor, né? E é político, né? E é importante, e as pessoas valorizam, né? Mesmo que fale bobagem. Então, os direitos humanos também são criticados. Por quê? Porque ele iguala as pessoas, e na teologia do domínio nós não somos iguais. Os que são da teologia do domínio são superiores, são de Deus, e todo mundo que é contra o que eles pensam são do diabo. Todo mundo está errado, todo mundo precisa ser combatido. Pode falar. Na instituição do trabalho, eles criticam muito o direito humano. A maioria não gosta do direito humano. Direito humano só serve para soltar bandido, e depois eles estão tudo na rua fazendo crime de novo. Mas acontece que esses bandidos que eles criticam são os bandidos pobres, são geralmente os negros, né? E um bandido que rouba um hospital, que mata milhões, aí não é uma, são várias pessoas. Sim. Porque roubou um hospital, desviou verba. Um monte de gente ficou sem remédio e morreu por conta do desfalque do sujeito. Foi para escavação de poços, para melhorar o Nordeste. Foi Sim. para a fazenda do grandão lá. O grandão não é criticado. Não. Mas ele tem que ter direito humano, tem que ter. Concordo com você. Para quem não ouviu a fala do Otônio, ele está falando que ele trabalha na Polícia Civil, e tem muita gente na Polícia Civil que é contra os direitos humanos e critica por conta de
liberar o sujeito que foi pego lá e tal, e libera e o cara vai embora para casa e daqui a pouco ele continua fazendo as mesmas coisas erradas. E aí ele está apontando aqui para o fato de que esse pessoal reclama deles, mas é o pessoal pobre, o baixo clero dos bandidos. O alto clero dos bandidos, o cara que desvia dinheiro de hospital e morre gente porque não tem oxigênio e não tem remédio, esse aí ninguém fala nada, né? Esse aí está tudo bem, né? Esse aí ninguém vai falar que ele não pode ter direitos humanos. Esse aí tem direito. O pobre ali, negro, pé rapado, esse não tem, né? Então isso também mostra uma forma de compreensão de como você divide a sociedade em melhores e piores, né? Porque da onde que é da favela, é negro, é traficante, mas é o cara que vende ali uma mixaria ali, não, esse aí é bandido, tem que prender ele, né? E o cara que desvia milhões, né? E o cara que leva a estrada até a porta da fazenda dele, esse aí não é, né? É tão bandido quanto, e está desviando dinheiro público e tem gente sendo prejudicada, mas esse faz de conta que está certo, tá? Então os direitos humanos também é combatido, eu já falei isso na semana passada aqui, com aquela pecha que a gente falou aqui. Direitos humanos é para humanos direitos, só que o problema é que nós não temos humanos direitos, né? Nem na igreja e nem fora dela. Todo humano é torto e não direito. Todo humano, segundo a Escritura, é pecador e está fora do plano, e por mais que ele se esforce, ele vai ser sempre mais ou menos, né? Então essa conversa que os direitos humanos são para humanos direitos, os humanos direitos, vamos ver se você adivinha como é que o pessoal da teologia do domínio identifica. Somos nós, os humanos direitos, e quem é contra o que a gente pensa, está errado. E aí você entende por que é para metralhar, é para matar, tá? Vou te dar um exemplo aqui, está lá no finalzinho dos nossos slides aqui, mas eu já vou adiantar. Há tempos atrás aconteceu um problema sério num culto de uma igreja. O sujeito chegou lá na frente e começou a falar dos homossexuais, dizendo que o homossexual tem que acabar, que isso aí não é de Deus e que, enfim. E aí o que ele disse? O argumento que ele usou foi o seguinte: Deus não pode exterminar os homossexuais por causa daquele texto que tem no Antigo Testamento, quando ele mandou o dilúvio e botou o arco-íris e disse que ele não destruiria mais. Então Deus está com as mãos atadas, ele não pode exterminar. Quem tem que fazer isso são vocês. Foi o que o cara disse no culto da igreja dele. O que ele acabou de fazer? Isso chama-se incentivo à violência contra o homossexual. O cara falou isso na igreja, está gravado, não tem como esconder. E não é desconhecido, tá? Pastor, mas você vai falar aqui, está gravando, vai para a internet. Estou um pouco me lixando. É o pastor da igreja Batista da Lagoinha. É o filho lá do fundador, né? Deu um maior problema. Não, esquece. O não matarás não combina com a linha. Então, você está fazendo um bem porque você está exterminando o mal. Você entendeu? Essa é a linha, essa é a compreensão, tá? Então, como é que é? Isso aqui lá, Valadão, né? André Valadão, é o nome do pastor. Sim. Vocês ouviram o que ela falou? Ela está falando que essa mesma igreja, há tempos atrás, acolheu o Guilherme de Pádua, que morreu há pouco tempo, que era um cara que tinha sido processado porque matou a atriz, aquela coisa toda, tá? Então, você tem essas incoerências, né? Agora, é bom a gente lembrar, já que você falou do Guilherme de Pádua, eu vou fazer aqui um parênteses bem pequenininho. Nós temos no Brasil muita gente das igrejas que se aproveitam da popularidade de determinadas pessoas. Aconteceu essa semana agora com o Robinho. Robinho era jogador do Santos, foi para a Europa, foi processado lá por causa de estupro, foi condenado e veio para o Brasil, agora foi preso, né? E ele apareceu lá para dizer que, com a Bíblia na mão, dizendo que não é bem assim e tal. Filho, peraí, quando você faz as coisas erradas, tá tudo certo. Aí quando você é pego, aí apega a Deus.
entendeu? Isso acontece com todo mundo que está naquela fase decadente, que ninguém mais está interessado nele. Está aí as Gretchen da vida, está aí as Baby do Brasil da vida, né? Que de repente vira destaque. Por quê? Porque alguém vai aproveitar a visibilidade dessa pessoa para trazer gente para a igreja dele, né? Gente que é adepto de igreja, você vai me desculpar, mas para mim não serve. A pessoa tem que ter compromisso com Cristo, tem que ter compromisso com o Evangelho, tem que ter compromisso com o reino de Deus. Compromisso com a igreja é só consequência do compromisso com Deus, tá? Por isso que você nunca vai me ver aqui, chegando aqui e falando assim: pô, irmão, vocês estão faltando demais. Eu vou dizer para você que você tem que vir. A sua presença, a sua participação na comunidade e na comunhão do grupo é reflexo do seu relacionamento com Deus. Quem que sou eu para dizer para você: você não pode faltar tanto? Eu não sou cobrador, não é minha função. Minha função é ensinar. Minha função é ensinar evangelho, é ensinar valores do reino de Deus. O resto, meu amigo, é individual, é você e Deus. Eu não posso cobrar, não é minha função. Sabe aquela história? No mundo, como é que é a brincadeira que o pessoal faz? Do motorista e o cobrador, como é que é? Tudo na vida é passageiro, menos o motorista e o cobrador. Eu não vou ser cobrador, tá? Eu não vou ser cobrador, não é minha função, tá? Então, você tem essa crítica à democracia e aos direitos humanos, porque isso fere aqueles valores conservadores que esse pessoal defende. E aí então você tem que criticar. Próximo. Outro detalhe importante, que também e agora nós estamos não só nas consequências, mas nós vamos fazer uma parte finalzinha aqui com as críticas a essa teologia, tá? E as críticas começam principalmente com a intolerância religiosa que isso gera. Quer dizer, se você não é igual a mim, se você não tem os mesmos valores que eu, se você não tem a mesma linha que eu, se você não quer dominar a sociedade e impor valores cristãos, você está errado. Isso tem um nome, isso chama-se intolerância religiosa. Então, por exemplo, quando esse pessoal olha para uma igreja como a IPU, que é pequenininha, ele fala assim: esse pessoal aí é um bando de gente errada. Por quê? Porque eles apoiam coisas que a gente sabe que está errado. Está errado na linha dele, está errado na compreensão dele, mas para eles você é menos do que ele. E isso gera o quê? Intolerância religiosa. Eu só concordo com aqueles que são semelhantes a mim, tá? E aqui eu tenho que lembrar, não tem como, tem aquela expressão famosa, né? Do personagem da mitologia que gosta de ver a sua imagem no espelho, né? Como é que é o nome dele? Não é o Édipo. Narciso, né? Narciso acha feio tudo que não é espelho. Não é igual a ele? Não, está errado, não presta. Essa é uma consequência e essa é uma realidade dentro da teologia do domínio. Você não reza pela cartilha? Não, você está mais pro mal do que pro bem, tá? E quando alguém fala isso para mim, eu falo: graças a Deus, que bom, que maravilha que eu não concordo com você, tá? Porque se eu concordasse com você, eu não poderia dizer que eu era cristão nem de longe, tá? E obviamente que a intolerância religiosa também acaba criando um tipo de discriminação contra o quê? As minorias. Por quê? Porque esse pessoal, o pessoal que defende aborto, o pessoal que defende LGBT, o pessoal que defende as mulheres, são minorias. Tem muita gente que acha que não, tá certo, é isso aí mesmo, o homem tem que bater na mulher mesmo, né? Tinha uma música antigamente que era muito famosa, de um personagem brasileiro aqui, né? A música chamava Silvia, era bem pesada, e ele falava assim: todo homem que sabe o que quer, pega um pau para bater na mulher. Como assim, mano? Não, tá legal, e vende, entendeu? E tem gente que acha normal, não é normal, é violência, isso é violência, não pode ser evangélico, não pode ser nada a ver com Jesus, não tem como, tá? Próxima, Letícia. Além da intolerância religiosa e discriminação contra minorias,
você tem também uma ameaça à liberdade de expressão. Por quê? Porque o sujeito que se expressa e é contra, ele já é estigmatizado. Você já bota um rótulo nele e fala, é do mal, está errado, defensor de gay, esquerdista, sei lá, né? Os nomes variam dependendo do que o sujeito está recebendo no WhatsApp naquela semana, entendeu? E obviamente também uma ameaça à pluralidade de ideias. Por quê? Porque a sociedade é plural, ela é diversificada, tá? Se todo mundo só gostasse de um time, como é que ia ser os outros? Você olha e fala assim, nossa, o cara torce pro Ibis, lá o outro torce pro Vitória, aqui da cidade, né? Esses dias eu estava lá no clube e alguém falou para mim, vai ter um jogo do campeonato aqui. Ah, é mesmo? Vitória contra ABC. Eu falei, não conheço nenhum dos dois. Vitória contra ABC. Eu falei, mas tem gente que torce? Tem, os caras vão lá, solta rojão, né? Para comemorar. Essa é a realidade, as pessoas têm as suas ideias, a pluralidade de ideias. Não, todo mundo tem que torcer para o Flamengo, todo mundo só tem que torcer. Não é assim, filho. E isso é uma ameaça a essa pluralidade. Por quê? Porque você não pode pensar de outro jeito, você tem que concordar comigo. Próximo. Outra crítica importante é essa tentativa de impor uma visão única de mundo para toda a sociedade. E essa tentativa de impor é uma tentativa a partir de uma interpretação fundamentalista de texto bíblico. Ele pode ter essa interpretação? Pode. Ele pode acreditar que os duendes tomam conta da floresta? Pode. Você vai olhar e falar assim, você está de brincadeira, isso é patético, mas ele pode. Agora, querer impor isso para o outro e dizer, você tem que concordar comigo, senão você é do mal, aí não, tá? Então isso é um problema, porque a teologia do domínio não chama domínio a troco de nada, ela tem como objetivo criar um domínio cultural sobre a sociedade. Por isso você ouve tanto aquela conversa de guerra cultural, né? De marxismo cultural, você já deve ter visto em algum lugar aí, né? O marxismo cultural, nem existe isso, nunca existiu o marxismo cultural. O marxismo é uma teoria econômica, quem estudou minimamente sabe disso. Marxismo é uma teoria econômica, não marxismo cultural. O que é o marxismo cultural? É um balaio onde ele coloca tudo aquilo que ele discorda, aí chama de marxismo cultural. Nós temos que impor na sociedade os valores judaico-cristãos. Quem disse? Esse pessoal que quer impor isso aí. Pode falar. E fora que não necessariamente da igreja. Exatamente. E aí você tem, por conta dessa realidade, essa tentativa de impor uma visão de mundo sobre todo mundo, e essa tentativa acaba fazendo, e esse é o item seguinte aqui, acaba fazendo uso da religião com fins políticos e com fins de poder, tá? Lembra que a gente viu na outra semana aqui? É um projeto pensado, isso aqui não é aleatório. Alguém falou, não, a gente pensa assim. Não, isso é estruturado, é feito de maneira pensada, isso foi planejado lá atrás. Isso que está acontecendo agora não é fortuito, caiu do céu, o Espírito mandou, não é Espírito não, isso é projeto de poder muito bem estruturado, tá? Próximo. Quem promove isso no Brasil? Igreja Batista da Lagoinha, que eu acabei de citar aqui, né? Com aquele discurso de perseguição a LGBT, Ministério Internacional de Restauração, não sei se você já ouviu falar do René Terra Nova, né? René Terra Nova é como é que eu vou dizer? Ele é um Silas Malafaia menos famoso, é a mesma porcaria, mesma ideia, né? Não produz nada nada que não seja ofensivo ao outro, né? Você já viu alguma pregação do Silas Malafaia que ele falasse de amar o próximo? Não, ele está defendendo valores e tem que brigar. Cara, você está fazendo guerra com quem? Não, a guerra é cultural, é pensada, não é fortuita. O Ministério Internacional de Restauração, que é do René Terra Nova, é a mesma linha, tá? E outras duas organizações são a Adonep e o Jocum. A Adonep é a Associação dos Homens de Negócio, alguma coisa assim, não lembro o resto
Do Evangelho Pleno, exato, né? A Adonep congrega empresários e tudo mais, e eles defendem muitas dessas ideias. E o Jocum, que é Jovens com uma Missão, o Jocum tem inclusive curso, dentro do Jocum, tem curso de como você deve combater o marxismo cultural e fazer prevalecer na sociedade os valores judaico-cristãos, né? Tem curso para isso, né? Então são missões, são grupos para-eclesiásticos que hoje adotam esse tipo de coisa. Além dessas daqui, que são as finais aqui, você tem também uma grande quantidade das igrejas neopentecostais e, como o Gustavo pontuou aqui, tem muita gente nas igrejas tradicionais, que a igreja não é, mas o sujeito é. Ele adota essa linha, tá? Defende aquela ideia de valores conservadores e tal e coisa. Ele pode? Claro que pode. Agora, não quer impor para o outro, tá? Porque quando você quer impor para o outro, quando você quer impor para o grupo, quando você quer impor sobre a igreja, aí você tem um problema, né? Então, vê se tem mais algum, Letícia. Tem, acabou, tá? Então, olha aí, ó. Essa aula de hoje foi para a gente ver as consequências dessa linha e como que isso influencia na sociedade que a gente vive, tá? Então isso aqui não é uma coisa que o pastor pegou lá em algum lugar, não, isso aqui é fruto de estudo de muita gente que vem analisando isso já faz tempo, e isso tem acontecido sistematicamente, tá? Significa que a gente vai, eu vou jogar fora tudo que tem a ver com a Lagoinha ou com o Jocum? Não é assim, mas eu tenho que entender que ele defende uma linha que, do ponto de vista do Evangelho, pode ser qualquer coisa menos cristão, não é cristão, tá? Semana que vem não temos aula, porque é o dia de Páscoa, tá? Só vamos voltar na outra e ainda não definimos o que a gente vai fazer, a gente vai definir, né, para a gente continuar nas nossas aulas aqui de Escola Dominical, tá bom?